Boa noite, tudo bem? Luiz Carlos, Nutrição, Universo da Nutrição Funcional Integrativa, segunda parte da suplementação em doenças degenerativas e desordens neuropsiquiátricas, certo? A gente hoje vai citar como um terapeuta ele pode chegar a uma suplementação propriamente dita. E é claro que vamos citar alguns suplementos, começando por Alzheimer. Na outra parte vou citar Parkinson, tá? E assim por diante. É um conteúdo bem extenso e bem profundo, assim como a suplementação de qualquer tipo de fisiologia ou fisiopatologia. Tem que saber suplementar. Então, eu decidi colocar esses pontos chaves para as pessoas entenderem o quanto é complexo uma suplementação, principalmente no quadro de doença degenerativa e desordens neuropsiquiátricas. Da mesma forma, até mesmo para uma ação de prevenção, de prevenir e promover, o que eu classifico como PPP. Então, por exemplo, são alguns fatores que eu quero colocar antes de falar da suplementação propriamente dita. Primeiro lugar é determinar os gatilhos, seja para prever e prevenir, ou seja para tratar. E é claro que no primeiro vídeo eu demonstrei que o tratamento depende de como você vai ficar de frente ao quadro que está sendo apresentado, inicial, intermediário, avançado ou muito avançado, ok? Então, primeira coisa é determinar o gatilho. Os gatilhos e o gatilho ou os gatilhos que ainda coexistem, mesmo durante esse momento, já que na maior parte das vezes, ou na maioria das vezes, é uma doença lenta, de evolução gradual, que eclode quase sempre a partir da terceira e quarta idade, já tendo essa característica também, que talvez possa ser mais negativa, vai depender de como o estado fisiológico chegou até aquela terceira e quarta idade. Então, primeiro é detectar os gatilhos. Segundo, eliminar os mesmos. E terceiro, detectando gatilhos, eliminando, tratar a bioenergética fisiológica do sistema celular. Basicamente, o que é isso? Tratar a nossa usina, a nossa matriz mitocondrial. Um ser humano ele é formatado de 30 trilhões de células. Da mesma forma, o mesmo ser humano é formatado de 40 quadrilhões de mitocôndrias, ok? E a mitocôndria é a sua usina. Para isso, é necessário avaliar a saúde gastrointestinal, avaliar a saúde imunológica, avaliar a saúde cardiovascular, avaliar a saúde mental, a saúde estrutural óssea, ok? E também determinar como estão os cofatores de metilação. O que é metilar? Detoxificar, é fase 2 da detoxificação. O que é metilar? É formatar neurotransmissores, é formatar hormônio. O que é metilar? É fazer N reações fisiológicas do nosso organismo. Por exemplo, todo e qualquer hormônio só circula no seu sangue, no seu plasma, sob a forma metilada. Sacou o quanto é importante? O que é metilar? É ter a certeza da tradução e da transcrição do material genético do seu DNA do núcleo da célula. Da mesma forma, avaliar como está a formatação da fração M. O que é isso? Séries vermelhas, hemácias, hemoglobinas. Ah, tá, olhar o ferro, não. Geralmente, a anemia não é por falta de ferro, pode ser por falta de 18 nutrientes, ou desses 18 que não seja o ferro, ou 2 ou 3, ou um conjunto entre os 18 nutrientes. Para formar hemácia você precisa de 18 nutrientes, fora os órgãos que você precisa que estejam com a fisiologia ok. A detoxificação, avaliar como está seu aparelho de biotransformar e eliminar. A hepático não, a detoxificação ocorre preponderantemente no fígado, mas também no rim, no intestino, no músculo, ok? Avaliar o perfil do metabolismo da glicose, do metabolismo do cálcio,
avaliar o perfil hepático, o perfil lipídico, o perfil renal, os biomarcadores inflamatórios, avaliar o perfil hormonal, o perfil de alguns neurotransmissores como serotonina, dopamina, melatonina. Luiz, é muita coisa para poder prescrever a conduta alimentar assertiva e a suplementação assertiva. Outro fator, lembrar que é uma doença que eclode geralmente na terceira e na quarta idade, ou seja, já tem esse tópico ou esse item, esse gradiente de alteração, terceira e quarta idade, processo de envelhecimento. Como está o quadro físio-metabólico e bioquímico daquela pessoa, como foi seu estilo de vida até aquele momento. Tem ainda esse agravante, que como eu falei no primeiro vídeo, muita gente se esquece. Sexto, avaliar antropometricamente a pessoa, o seu somatotipo, o seu dosha inato e adquirido, medicina ayurvédica, avaliar o seu quadro energético, mental e emocional, avaliar o seu tipo metabólico, avaliar o seu somatotipo ectomórfico, endomórfico, mesomórfico, está com desvio, está sem desvio, avaliar o seu estilo de vida, até aquele exato momento, mas desde o seu nascimento. Como foi a sua gestação? Se ele se lembra, se você puder conversar com alguém que se lembre. Como foi o seu parto? Cesáreo ou não cesáreo? Natural? Como foi esse parto natural? Teve agente agressor tipo fórceps? Entendeu? Como foi a amamentação? Leite materno? Quanto tempo? Ou não leite materno? Ok? Como é o seu sono, ou como foi o seu sono ao longo da sua vida, a sua movimentação corporal, a sua resiliência, o seu nível de estresse, como é o seu relacionamento familiar, social, profissional, como é a sua movimentação corporal ao longo da vida e hoje, como é o seu contato com a natureza, com os elementos da natureza, o fogo, a água, a terra e o ar, estou falando sério, o seu corpo mental, emocional e energético. Aí sim a gente passa para o oitavo item, a suplementação propriamente dita, que vários estudos e a minha vivência clínica e prática, principalmente com Alzheimer, eu não tive a oportunidade de tratar ninguém com Parkinson, eu sim participei de casos clínicos de apoio a pessoas que estavam com um paciente, um ser humano com Parkinson e com ela ou esclerose múltipla. Aí a gente começa a trocar figurinhas, certo? Mas em geral, a suplementação para doenças degenerativas segue essa linha, com fatores nutricionais para potencializar a bioenergia fisiológica. Podendo ser um ômega 3, podendo ser o complexo B em sinergismo, polifenóis, carotenoides, antioxidantes diretos e indiretos. Diretos, vitamina C, vitamina E, mas o complexo é o mix-E, ou seja, não é só o tocoferol. É o tocoferol e o tocotrienol, e as 4 formas de tocoferol e as 4 formas de tocotrienóis. A vitamina A, o zinco, a vitamina D, o cobre, o selênio, entendeu? O carotenoide, como eu já falei, a coenzima Q10, o NAC, N-acetilcisteína, o R-alfa-lipóico. Todos esses são cofatores nutricionais importantes que você consegue com a nutrição inteligente e funcional. E também, se for o caso, e na maioria das vezes com a medicação clínica e com a suplementação nutricional assertiva, obedecendo à lei do mínimo, obedecendo às doses, a dose mínima, a dose máxima dentro da UL para evitar a toxicidade, entendeu? E também atendendo de acordo com os sinais, sintomas e os exames. Bem que sempre que for utilizar, quase sempre, devido ao tipo da doença ou estágio, vai ter que ser uma dose terapêutica e não somente fisiológica. Eu não estou falando de megadose, eu estou falando de inteligência nutricional suplementar. Ou seja, eu não gosto de vou trabalhar com esse. Não, eu gosto de trabalhar com leque de opções para diminuir a dose e criar o efeito sinérgico, ok? Então, por exemplo, no caso do Alzheimer, nós temos suplementos que, na verdade, uma boa parte é utilizada em vários tipos de doenças degenerativas e desordens neuropsiquiátricas e aqueles com
um certo grau de especificidade para o quadro patológico, no caso Alzheimer. Depois, no próximo vídeo, eu vou falar de Parkinson. Então vamos lá. Adaptógenos. Adoro rodiola rosa, uso muito. E o ashwagandha. Eu tenho assim como Panax ginseng, que tem vários tipos de Panax ginseng. Eu até uso, mas tem que ter cuidado. Valeriana também. Tem os lisados, peptídeos lisados do Biorgam cerebral, do hipotálamo, da hipófise. Tem os frequenciais da física quântica, que eu adoro. Tem os óleos essenciais. Tem o ômega 3, mas será que é só DHA e alta dosagem? Será que é DHA com EPA? Será que é só EPA? Avaliar. A cúrcuma, de uma forma fitossomal, lipossomal inteligente, para ultrapassar em maior percentual a barreira pós-hematoencefálica, porque lembre-se, olha só, é uma doença degenerativa cerebral, neuronal, ou seja, além dela ter todo o processo gastrointestinal, que é por isso que você tem que olhar a saúde gastrointestinal e potencializar a mesma, assim como a flora, que é o segundo cérebro, que é o eixo, você também tem que ter a mente, que ele vai digerir, vai absorver fígado, circulação sanguínea, o cérebro ultrapassando a barreira pós-hematoencefálica, ou seja, todo esse trajeto. Você tem que ter a inteligência de utilizar a dose adequada e a forma adequada e a distribuição e a combinação adequada. Tá? A Bacopa Monnieri, muito utilizada, o transresveratrol, que é a forma de resveratrol ativado, o ginkgo biloba, o complexo bem sinergismo com formas ativadas, ok? O magnésio altamente inteligente, um mix de magnésio, assim como mix de zinco. Novamente, utilizar o SAMe. O SAMe é derivado da metilação, ou utilizar os cofatores para formatar o SAMe dentro do seu organismo. Depende como está a sua saúde gastrointestinal. Não se esqueça que é terceira e quarta idade. Tem um desgaste, uma sobrecarga fisiológica, tem uma mudança a menor da fisiologia, da bioquímica, do metabolismo. Tudo isso tem que ser avaliado. Trabalhar muito bem os cofatores das bombas eletrolíticas, as bombas poderosas do nosso organismo, sódio, potássio, magnésio e cálcio, para trabalhar a excitabilidade neuromuscular esquelética. Trabalhar os aminoácidos essenciais, os aminoácidos condicionalmente essenciais, como por exemplo acetil L-carnitina, creatina, L-taurina, L-teanina, glutamina, tudo ligado à saúde neuronal mitocondrial. Trabalhar os polifenóis, sejam flavonoides ou ácidos fenólicos. Exemplo de flavonoide, a quercetina, que também é um quelante de metais tóxicos e poluentes. Epigalo, catequina galato, as catequinas antocianidinas. Os fenólicos, como o carnosóico, o ferúlico, o hidroxitirosol, o cafeico, o clorogênico, e outros também fitoquímicos, como a curcumina, já foi falada, como, por exemplo, o transresveratrol, já foi também falado. Trabalhar os glucosinolatos, aonde a gente adquire isso? Em suplementos, sim, mas também nas práticas, nas punks. Cuidado quando utilizar punk, tem que ter inteligência, por quê? Muita fonte de ácido oxálico, de oxalato. Será que a pessoa com a terceira idade, a quarta idade, tem ou já teve, apresenta predisposição a cálculo renal, oxalato de cálcio? O oxalato à base de ácido úrico? Ponto de interrogação, tem que avaliar, mas tudo com inteligência nutricional. Você pode refocar, você pode abrandar o teu ácido oxálico, tudo utilizando inteligência nutricional. E essas práticas são ricas em glucosinolatos, mirosinase, que unindo dá o isotiocianatos, como por exemplo sulforafanos, 3-indolcarbinol, ou então o mais barato de todo e muito potente, diindolmetano. Temos também os fitoesteróis, muito bom para modulação hormonal, principalmente no quadro de mulheres pós-menopausadas, terceira e quarta idade. Também no caso de homens na andropausa. Também eles modulam a expressão gênica, tem ação antioxidante, anti-inflamatória, pré-alcalinizante,
fitoestrogênios, cistosteróis, certo? Ou então beta-cistosterol, lignanas da chia, da linhaça, isoflavonas da soja, principalmente orgânico fermentado, tofu, ou então, melhor ainda, genisteína isolada, ok? Nós temos também a clorela, muito bom, mas tem que saber usar, porque ela é quelante. Espirulina, tem que saber usar, porque ela é quelante. Aloe vera gel, muito bom, mas tem que saber usar, porque é quelante. Quelante o quê? De minerais. Própolis verde do alecrim do campo, cheio de artepelin C, muito anticancerígeno. O que for antitumoral, o que for anticancerígeno, é ótimo para o organismo, porque ele é altamente pré-alcalinizante. Tinturas removedoras, tinturas com ação detox e ou também desparasitante, desparasitação. Vai depender da composição da tintura, mas cuidado, tem que saber usar, tem que saber distribuir, tem que saber combinar. Os prebióticos, aqueles que alimentam essa flora, alimentam as bactérias boas, os chamados probióticos, tem que avaliar a saúde gastrointestinal. Se a pessoa tiver na terceira e na quarta idade uma hipocloridria, um supercrescimento bacteriano, se tiver a falta da alfa-galactosidade, ou seja, sensibilidade à leguminosa, ou sensibilidade à frutose das frutas, ou até mesmo o excesso de glicose na luz intestinal, muita fermentação, ou seja, tem que ter uma dieta pobre em FODMAPs. Então, você tem que gerar um prebiótico pobre em FODMAPs, ou então um prebiótico. Tudo bem, se não tiver essa sensibilidade a FODMAPs, mas isso tudo tem que ser avaliado. Você acha que vai avaliar o que é isso no Google? Na inteligência artificial? Vai fundo. Probióticos com cepas específicas para cada tipo de doenças. Os quelantes, poluentes, como R-alfa-lipóico, a quercetina, a silimarina, através das silibininas, o NAC, a clorela, a espirulina, a aloe vera. O uso, como eu já falei, de L-taurina, L-teanina, creatina, acetil L-carnitina, ok? Óleos essenciais, vou citar alguns, também com ação de fitoestrógenos, abóbora, gergelim, girassol, bergamota, salvia, alecrim do campo, artemisia, hortelã, valeriana, ok? E também no caso, por exemplo, do Alzheimer, ele está muito relacionado com a resistência insulínica, tanto que vários estudos colocavam ele como uma diabetes tipo 3. Porque a resistência insulínica periférica ela é muito contundente, assim como a gordura central, gordura abdominal, o aumento da gordura visceral e o quadro de estetose. Então a gente pode trabalhar a beta-glucana, que é ótimo para modular a resistência insulínica, é antialergênica, potencializa a imunidade, potencializa a resposta da tolerância imunológica, reduzindo a inflamação, é prebiótica, assim como o mioinositol, assim como a berberina, muito utilizada em doenças degenerativas e desordens neuropsiquiátricas. Por quê? Porque ela trabalha o fator BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, potencializando, otimizando a cognição e diminuindo as citocinas inflamatórias, o NF-kappa-beta, e aumentando as citocinas anti-inflamatórias, o NERV2 e o TGF-beta. Da mesma forma, atua ajudando em certas desordens neuropsiquiátricas, como, por exemplo, depressão, distúrbios do humor e ansiedade, ok? Também tem uma suplementação, mas antes, um lembrete, estava esquecendo, cuidado com a utilização dos compostos bioativos, fitoquímicos, polifenóis e carotenoides, todas as classes. Porque eles são, na maioria das vezes, lipossolúveis de baixa biodisponibilidade, na luz intestinal e na circulação sistêmica. Então, como é isso? Eles são quelantes de metais, mas também de minerais, de sódio, de potássio, de magnésio, de zinco, de cálcio, de ferro. Então você tem que olhar tudo e ter cuidado. Como? Como vai distribuir, como vai combinar,
como vai fracionar e como vai utilizar de acordo com o ciclo circadiano da pessoa, sabendo combinar, distribuir, fracionar, que é a distribuição, dosar e a forma que ele deve ser aplicado, ok? Nós temos mais 2 suplementos muito utilizados nas doenças degenerativas, principalmente Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla e ELA, que é o Tuduca. O que é isso? É um palavrão. É um ácido taurina, tauro-urso desoxicólico. Olha que coisa linda. Por quê? Porque ele tem a potência de redução da apoptose neuronal. E ele otimiza a função cognitiva e a função motora e otimiza os eixos intestino e cérebro, otimizando a flora intestinal. Fora isso, nós temos o sódio BP, que é o fenilbutirato de sódio, ou seja, a fenilalanina com compositônio butirato de sódio, que diminui a morte neuronal, principalmente utilizada em ELA, por exemplo. E também temos a fosfatidilcolina, a fosfatidilserina, a melhor forma de colina, que é a citicolina, que ela atravessa bem mais rápido a barreira hematoencefálica. Por exemplo, ela é conhecida hoje em dia como alfa-GPC ou citicolina, ok? Melhor que a fosfatidilcolina e melhor que a fosfatidilserina. Bem, por hoje é só, segunda parte. Dê o like, boa noite, fique com Deus. Jogo aqui do Botafogo, todo mundo gritando, desculpa. Tudo de bom a todos. Vamos compartilhar. Um abraço. Fiquem com Deus.